Olá, turma, muito bem-vindos a essa aula de língua portuguesa. E nesse momento nós iremos tratar um pouco a respeito da diferença entre frase, oração, período e também abordar um pouco o conceito e a diferença dos tipos de frase. Então, os objetivos dessa aula é que vocês compreendam os conceitos e as diferenças entre uma frase, uma oração e um período, e também diferencie os tipos de frases, assim como respondam questões relacionadas a esse assunto que nós iremos estudar. Para iniciar, eu tenho aqui o conceito de frase. Então, uma frase nada mais é do que um enunciado capaz de transmitir e traduzir sentido completo em um contexto de comunicação. Então, pensem sempre nisso. Frase, ela tem que ser capaz de expressar sentido. Podem ser elaboradas por uma única ou várias palavras. Então, uma frase ela não tem que ser longa, ela tem que transmitir sentido, pode ser uma única palavra ou várias palavras. Na escrita, os limites da frase são indicados pela letra inicial maiúscula e pelo sinal de pontuação. Então, como eu identifico uma frase na escrita? Ela vai começar com letra maiúscula e vai terminar em um ponto, seja o ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação ou as reticências. Então, começou com letra maiúscula, terminou nesse ponto. Pode ser uma única palavra ou pode ser um conjunto de palavras. Vejam só, as frases também, elas podem apresentar verbo, que é aquele que sinaliza alguma ação ou estado, ou também não precisa ter verbo. Quando a frase ela não tem verbo, ela é constituída só por nomes, nós chamamos ela de frase nominal. Quando a frase tem um verbo, ali expressando alguma ação, nós vamos chamá-la de frase verbal. Então vejam só, olha os exemplos dessas frases aqui. Silêncio. A palavra silêncio sozinha, com esse ponto de exclamação, é uma frase, porque começa com letra maiúscula, termina num ponto. Se porventura houvesse apenas a palavra silêncio sozinha, começando com letra maiúscula, mas não tivesse o ponto, eu não poderia dizer que era frase. Eu apenas diria que é uma palavra que ali está sendo escrita. Mas quando eu apresento letra maiúscula e tenho a pontuação, então vou dizer que isso é uma frase e não uma única palavra. Socorro, o quê? Quanta bagunça, que tragédia, como assim? Tenho muito a fazer, fogo, são todos exemplos de frases, porque começam com letra maiúscula, terminam no ponto e expressam sentido, mesmo que sozinha. Vejam só a palavra fogo sozinha aqui com o ponto. Se eu disser fogo, as pessoas vão entender que está pegando fogo em algum lugar. Por isso que eu digo que isso é uma frase. Letra maiúscula, terminou com ponto, expressa sentido, frase. Oração. Vamos observar qual é a diferença da oração para a frase que nós vimos anteriormente. A oração é um enunciado linguístico construído em torno de um verbo ou locução verbal. Vejam que aqui já mudou. Na oração, obrigatoriamente tem que ter um verbo ou uma locução verbal, que são nada mais do que dois verbos expressando o sentido de apenas um. Pode ter ou não sentido completo e cada verbo contado no enunciado é uma oração. Então vejam só, para ser oração tem que ter verbo e cada verbo representa uma oração. Vamos observar? Pegou fogo no prédio. Pegou é verbo, então eu posso dizer sim que aqui é uma oração porque tem verbo. Quero que você aprenda. Eu tenho o verbo quero e tenho o verbo aprenda. Então eu tenho duas orações. Estava pegando fogo no prédio. E agora você me pergunta, mas professora, eu estou vendo dois verbos, estava e pegando. Aqui é o que eu chamo de locução verbal. Ou seja, eu tenho dois verbos juntos, expressando o sentido de apenas um. Ao invés de dizer estava pegando fogo no prédio, eu posso dizer apenas pegava fogo no prédio. Então, locução verbal vem os dois verbos juntos com o sentido de apenas um. Vejam que eles nem estão separados. Então, memorizou? Oração, verbo. Período. Vejam só, o período é como se eu juntasse o verbo da oração mais o sentido que uma frase obrigatoriamente tem que ter. Então, o período é um enunciado construído por uma ou mais orações e possui sentido
completo. Então, o período tem que ter um verbo e também tem que ter sentido completo. São marcados pela letra maiúscula inicial e pontuação específica que delimita sua extensão. Os períodos podem ser simples, quando tem apenas uma oração, né? Eu chamo de oração absoluta, ou pode ser composto, quando nesse mesmo período eu vou ter mais de uma oração. Então, vai ser um período composto. Vejam só esses exemplos. Pegou fogo no prédio. Eu tenho um período simples, porque tem apenas um verbo, apenas uma oração. Então, vou chamar aqui de período simples, porque eu tenho uma oração absoluta. Quero que você aprenda, ó. Vejam só, 2 verbos. Então, eu tenho 2 orações e, por isso, um período composto. Estava pegando fogo no prédio. Eu tenho 2 verbos de fato, mas eu já falei que aqui é uma locução verbal. Eles valem apenas por uma. Então, eu vou chamar de período simples, porque tem apenas uma oração absoluta. Agora vamos para os tipos de frases. As frases, como nós estudamos inicialmente, começa com letra maiúscula, termina no ponto e tem sentido. Tem sentido. Tem que ter sentido. As frases, elas podem ser declarativa, ou seja, é uma frase que eu afirmo algo. Eu estou afirmando alguma coisa. Esse tipo de frase, ela informa ou declara algo. Pode ser afirmativa ou pode ser negativa. Então, eu posso dizer que algo é verdadeiro ou posso dizer que algo não é verdadeiro. Eu posso negar algo. Por exemplo, obrigaram o rapaz a sair. Uma frase declarativa, afirmativa. Eu estou afirmando algo. Ela não está em casa. Frase negativa, porque eu tenho não aqui. Eu estou negando algo. As interrogativas, interrogativa, já quero dizer que expressa uma pergunta. Agora prestem atenção ao detalhe. A frase, a pergunta, ela pode ser feita de forma direta ou pode ser feita de forma indireta. Ocorrem as interrogativas, ela ocorre quando uma pergunta é feita. Então, vamos observar essa pergunta direta e essa pergunta indireta. Você aceita um copo de leite? É uma interrogação direta. Vejam que é uma pergunta direta. Estou perguntando diretamente. Agora vejam esse outro tipo de frase, que é a interrogativa indireta. Desejo saber se você aceita um copo de leite. Também estou perguntando, mas aqui eu perguntei de uma outra forma. Aí vejam que na interrogativa direta, frase interrogativa direta, eu tenho ponto de interrogação. Na interrogativa indireta, eu vou ter apenas o ponto final, porque eu não faço uma pergunta diretamente. Percebem essa diferença? A direta tem o ponto de interrogação e a indireta eu sei que é uma pergunta pelo sentido, mas não tem interrogação. As imperativas, o próprio nome também já é sugestivo. Imperador é a pessoa que manda no seu reino, por exemplo, no seu império. Então, a imperativa, ela expressa uma ordem, um conselho ou faz um pedido. Utiliza o verbo, obviamente, no modo imperativo. Pode ser afirmativa ou pode ser negativa. Veja só. Faça-o entrar no carro. Estou dando uma ordem afirmativa. Não faça isso. E também estou dando uma ordem, mas uma ordem negativa, que não é para você fazer aquilo. E tem também as exclamativas, que é quando tem um estado afetivo, é uma surpresa. Então, eu tenho uma frase exclamativa. E vem também com o ponto de exclamação. Que prova difícil! Estou me admirando, estou expressando um sentimento. Nossa, que delícia de bolo! Também o personagem está expressando um sentimento. As optativas, essa aqui, ela não aparece tanto, mas alguns livros vão trazê-la. Elas são usadas para exprimir algum desejo. Quando você fala para alguém, Deus te acompanhe, bons ventos o levem. Então, quando você expressa esse desejo para alguém, geralmente coisas boas, vai ser a optativa. Agora, vamos treinar um pouquinho, tá? Vou colocar aqui itens, vocês observam e depois eu mostro a resposta. Tenta responder no seu caderno, responda no seu caderno e depois você confere se está correto. Identifique quantas orações há em cada período. O período começou com letra maiúscula, foi até o final. Vou observar aqui quantas orações tem. 3 orações. Li, reli, mas mesmo assim não entendi. Então, li é um verbo, uma oração. Reli, outro verbo, outra oração. Entendi, outro verbo, outra oração. Eu tenho 3 orações, portanto, um período composto.
Na semana passada, fomos ver o filme do Batman. Quantas orações tenho aqui? Observe, responda no caderno. Uma oração, fomos ver, é uma locução verbal. Dois verbos expressa no sentido de apenas um. Então, tem uma oração, oração absoluta. Tenho aqui um período simples, apenas um verbo. Classifique a frase. Eu gosto de assistir filmes. Essa frase é declarativa, interrogativa, imperativa ou exclamativa? Frase declarativa. Estou declarando algo. Não repetirei a série. Vamos lá, declarativa, interrogativa, imperativa ou exclamativa? Declarativa. Agora, observe que essa aqui é uma declarativa negativa. Não repetirei a série, é uma declarativa negativa. Entre e sinta-se à vontade. Imperativo, estou fazendo um pedido para a pessoa, estou dando uma ordem para ela entrar. Quero saber se quer comer agora. Interrogativo, estou fazendo uma pergunta de forma indireta. Então, aqui é um exemplo de interrogativa indireta. Não tem o ponto de interrogação, mas eu estou perguntando se a pessoa quer comer naquele momento. Vejam se esses enunciados aqui é uma frase, é uma oração ou é período, tá? Que moça bonita. É frase, oração, período ou é mais de um? É uma frase porque tem sentido completo e ela não apresenta verbo. Silêncio. Frase também, uma única palavra, sentido completo, não tem verbo, portanto não é oração, não tem verbo, portanto não vai ser período. A menina sujou o tênis. É frase, oração, período. Porque tem sentido completo, posso dizer que é frase. Tem verbo, sujou, é uma oração e também é período porque tem sentido e tem verbo. E é um período simples. Rua. Eu digo assim para alguém, rua. Frase, porque não é verbo, mas tem um sentido completo. Então, vai ser apenas frase. Alegres meninas estavam as. Isso aqui é o quê? Nem é frase, nem é oração, nem é período. Porque não é frase, porque não tem sentido. Não é oração, porque eu não posso dizer que tem um verbo aqui num período e nem é período. Tá? Então, essa foi a atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tá bom? Feito as anotações necessárias. É importantíssimo que você tente responder as questões para que você possa fixar bem o conteúdo. E até nossa próxima aula.